Shalom. Hoje nós vamos falar sobre um mistério, né? Bacana, eu acho que vocês vão gostar. Sobre o princípio, sobre Gênesis, né? E vamos começar com o trecho da Torá que fala: Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, que é traduzido como: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse versículo, aparentemente, ele não parece ser grande coisa, né? Vamos dizer assim, parece que é algo assim, sabemos que tem algo grandioso, porém não conseguimos identificar. Mas deixa eu explicar um segredinho para vocês. Em hebraico, os rabinos começaram a argumentar o seguinte: por que a Torá não começou falando assim: Deus no princípio criou os céus e a terra? Por que a Torá, por que Hashem, bendito seja ele, quando ordenou que Moshe escrevesse, não começou dizendo assim, né? Deus no princípio criou os céus e a terra. Por que foi no princípio criou Deus os céus e a terra? Aí começam os sábios a responder. Na verdade, vou contar um segredinho para vocês aqui. Quando a Torá fala que no princípio criou-se Bará, Elohim, poder absoluto, a Torá está querendo dizer o seguinte, que antes de existir o próprio nada, gente, é muito complexo o que eu vou ensinar aqui para vocês. Não existia nem o nada, não existia o nada, o conceito de nada. Não existia átomo, íons, prótons, energia, matemática, física, química, matéria, nada. Nem o nada existia. Não existia consciência. Não existia... Eu vou usar expressões, mas tudo que eu usar aqui não existia. Não existia nada, nem o próprio nada existia. Então, quando Hashem ordenou que Moshe começasse dizendo que em algum momento começou a surgir do nada tudo, os rabinos começaram a perceber que, na verdade, não poderia começar com Deus no princípio criou os céus e a terra, porque até a noção de Deus não existia. O que a Torá quer dizer é o seguinte: olha, no princípio, em algum momento, que na verdade a tradução mais correta seria o seguinte: em algum espaço de tempo, no momento, surgiu o espaço e tempo, nada. A primeira partícula do universo. Nesse momento surge o nada e começa a surgir o espaço e tempo. Para quem estuda física, quem estiver vendo o meu vídeo e estuda física, vai entender o que eu estou falando. Então, a Torá, ela não fala que no princípio existia Deus criou os céus e a terra, porque não existia nenhum conceito de Deus. E é por isso que a Torá começa falando Bereshit, ou seja, no princípio, ou a tradução mais correta, em algum momento o nada começa a existir, o espaço e tempo começa a existir. Aí prossegue, Bará Elohim, a primeira coisa que Hashem, bendito seja ele, cria é a própria expressão Elohim, que é traduzido como Deus. Então, o que a Torá primeiro cria do nada, é o espaço e tempo. Depois do espaço e tempo, ele cria o conceito de Deus. Calma, agora que é o bacana. Porém, Elohim, se nós formos puxar na raiz, né? Se nós formos puxar a palavra Elohim na raiz, no que realmente Elohim significa, na verdade, não é Deus. Na verdade, é poder absoluto. Então, a tradução aqui seria correta o seguinte: em algum momento, criou-se o espaço e tempo e o nada. E do nada, criou o poder absoluto. Seria equivalente ao Big Bang. Então, aqui Hashem cria
do nada, o nada, espaço e tempo, lembra, quem estuda física vai saber o que eu estou falando, cria o espaço e tempo, do espaço e tempo ele cria a matéria, e depois, esse conjunto, essa massa compacta, altamente compacta, que os astrônomos e os físicos chamam de partícula inicial do universo. Para quem estudou física e já viu, por exemplo, algum documentário de astronomia, vai saber que antes do Big Bang, segundo os próprios cientistas, a matéria, espaço e tempo, energia, matéria, ou seja, até o nada, até o tempo, era resumida em um ponto único. O problema é que o cientista não sabe explicar quem criou esse ponto único. Nós sabemos que foi Hashem, Deus, né? Mas voltando. Então, segundo a física e a astronomia, nesse momento, tudo estava resumido em um minúsculo ponto tão compacto e tão pesado e tão poderoso, mas incrivelmente, infinitamente pequeno. E ele explode. No que explode, cria a noção de espaço e tempo, energia e matéria. Então, Bereshit fala uma coisa interessante. Bereshit bara Elohim, ou seja, num determinado ponto, criou-se do nada o poder absoluto. E esse poder absoluto, ele foi com o tempo sendo associado a deuses. Já que no mundo semita, quando eu falo os povos semitas, não estou falando só do povo hebreu. Toda a região ali do Oriente Médio, toda região que se escreve da direita para a esquerda, né, é uma brincadeira que eu estou fazendo com vocês, o povo semita não tinha, associava os poderes, as forças da natureza como algo sobrenatural. E aí surgiu a noção de Deus. Então, por exemplo, o povo semita via o relâmpago, eles não sabiam explicar que o relâmpago era uma fusão da massa, do ar quente, ar frio e tal, que gera o raio. Então eles achavam que aquele algo que começava do nada era um Deus. Na verdade, se fosse na época, eles falavam, nossa, ele é um poder, que chamava de ele, é um poder. Então nós temos que adorar aquele poder. Aí já no conceito ocidental, essa palavra poder foi associada a Deus, porque Deus também, nos primórdios da linguagem latina, também significava poder. Se vocês forem puxar os primórdios da palavra Deus, significa um poder sobrenatural, tá? Também tem um significado de poder. Mas voltando. Então a primeira coisa que Hashem cria é um princípio. Do princípio, Hashem cria o poder absoluto. E esse poder absoluto é traduzido como Deus. Então, se nós formos usar a tradução cristã, para facilitar para vocês, seria o seguinte: Deus cria o princípio, espaço e tempo, o nada, o espaço e tempo, as leis da física, química, biologia, etc. Deus depois cria o conceito de Deus. Para quem não sabe, conceito é o nome de algo que você entende e dá um nome para aquilo. Depois que Deus cria o princípio, a massa e o conceito que é Deus, Deus faz a reação química e física e matemática. Deus faz a explosão e cria os Hashamayim, os céus, e Haaretz, a terra. Nesse contexto, a Torá está se referindo que Hashem, bendito seja ele, cria as energias, a energia crua, primordial, inicial de tudo, e depois dessa reação das energias, por isso que está em plural, Hashamayim, ou seja, céus, está no plural, com a reação dessas energias, criou-se a matéria, que é Aretz, matéria ou terra, mas é uma forma semita de explicar as coisas, já que o hebraico ele é uma língua meio pobre, então muitas vezes a gente tem que usar uma mesma palavra para significar várias coisas, não é igual o português, por exemplo, que nós podemos usar
Ah, eu gosto de você. Ah, eu amo você. Ah, eu tenho simpatia por você. Ah, eu adoro você. Ah, eu tô apaixonado por você. Então, o português ele tem várias palavras só para dizer que alguém tem um afeto por outra pessoa. No hebraico não é assim. No hebraico, muitas vezes, você tem uma única palavra e você tem que se virar para dar o sentido de outra. Então, para você saber o que aquela palavra significa ou não, depende do que está falando antes e do que está falando depois. Mas só para prosseguir. Então, Gênesis, ou Bereshit, versículo 1, capítulo 1, versículo 1, está falando literalmente de física, química e matemática. Está mostrando, os sábios falam que está mostrando o poder absurdo, ilimitado do Criador. Ou seja, o Criador, nesse momento, ele cria tudo que a matéria necessita, o universo necessita, e tudo que compõe esse universo, o espaço sideral, etc., ele cria tudo para que tudo comece a se agir, né, se movimentar, e nesse movimento passa a surgir as reações químicas que vão e físicas que vão criando estrelas, planetas, água, e etc., até chegar no sistema complexo que nós conhecemos hoje. Então, prosseguindo, quando os sábios começaram a argumentar por que Deus não começa falando que Deus no princípio criou os céus e a terra, foi justamente por isso, porque os sábios falam que foi Deus que criou o conceito de tudo. Até Deus que deu o intelecto, ou seja, que deu a capacidade para o homem poder dar nomes e compreender algo. Então, não seria sensato, já que no princípio não existia nada, e nem o próprio nada existia, Deus já começar a dizer que um ser chamado Deus começou a criar tudo. Então, nem o Elohim aqui, que é traduzido como Deus, ainda era o próprio Deus. Na verdade, o Deus não está aqui. Se referindo ao que isso está no livro da Mishneh Torah, do Sefer Hamadá de Maimônides, no Rambam, que fala que Deus não existe no tempo. Deus não está em cima, nem embaixo, nem na direita, nem na esquerda. Deus não vive, não morre, Deus não é eterno. Por quê? Porque a eternidade é menor do que Deus. A própria eternidade ainda está dentro de Deus. Deus não é infinito, porque o conceito de infinito e de eternidade foi Ele que criou. Então, o próprio infinito ainda é menor do que Deus. Deus não é morte, porque a morte foi Ele que criou. Deus não é vida, porque o conceito de vida foi Ele que criou. Deus não está nem em cima, nem embaixo, nem da direita, nem da esquerda, porque os conceitos de cima, embaixo, direita e esquerda foi Ele que criou. Então Deus, tudo que vocês falarem que Deus é, não é, porque tudo foi Ele que criou. Tudo está no comando, tudo está obedecendo Deus, está dentro de Deus. Por isso que a Torá fala que Deus não tem imagem. Não tem como você ver Deus. A única forma, nós temos, aí muitos vão falar assim, peraí, mas estão falando lá em Gênesis que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Muitos cristãos entendem isso errado. Quando a Torá fala que o homem, Adão, é a imagem e semelhança de Hashem, de Elohim, é isso que é importante, né? Está falando que, na verdade, o intelecto humano que se parece com Deus, ou seja, nós temos a capacidade de compreender a criação como Deus compreende. Então é nesse sentido que é o compreender, é ser parecido com Deus. É nesse sentido. Não no sentido de aparência, que Deus tem olho. Só para vocês terem ideia, com tanto é complexo, e eu sei que é difícil para vocês compreenderem. Se vocês gostarem do vídeo, deixa um alô aí nos comentários, que aí eu faço outro vídeo explicando mais direitinho esse contexto. Só para vocês terem ideia, com tanto que é complexo, Deus, Ele, por exemplo, Ele não enxerga como nós enxergamos, tá? Ele não enxerga como nós enxergamos. Deus, Ele não, por exemplo, Ele não vê como nós vemos, mas um corpo,
Ele deu um corpo para que nós possamos fazer a conexão da nossa alma, do nosso intelecto com a criação. Então é por isso que você tem olho, para você compreender a criação através dos seus olhos, do seu nariz, sua boca, dos seus ouvidos, do seu sentido e etc. E a Torá não fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. A Torá fala que nós somos a imagem e semelhança do poder absoluto. Aí você fala, peraí, mas o poder absoluto não é o mesmo Deus? Bom, a Torá fala que Deus criou o poder absoluto, que é o que nós chamamos de Elohim. Ele criou o poder absoluto. O que a Torá fala? Ela fala assim, ó, vai verá Elohim et Hadam, Betsalemo, Betselem Elohim, Bara oto zakhar, Unekevá bara otam. Ou seja, ele criou Deus o homem, ou a tradução mais correta, e criou o poder absoluto. O homem, a sua imagem, a imagem do poder absoluto o criou. E o fez macho e fêmea. Olha bem, tem nada falando que criou, que nós parece Deus. Por que a Torá fala isso? Porque em nosso DNA, e isso é comprovado também cientificamente, nós temos todos os elementos do universo. Todos os elementos do universo temos no nosso corpo. E para quem estuda anatomia, sabe que o corpo humano é o corpo mais complexo entre todos os seres. Não existe um corpo mais complexo do que o do ser humano. Então, nós temos todas as partículas do universo. Inclusive, os astrônomos e os físicos falam que nós somos filhos das estrelas, mas não porque eles acreditam em deuses, não. Porque nós temos toda a porção, um pouco de toda a porção química do universo. E o mais interessante é que em Bereshit, Gênesis 1:26, fala o seguinte: Vaiomer Elohim na'aser Adam, Betsalemeno, Kidemeteno, Vereda Videgat Hayam, Overov Hashamayim, Uvabehemah Haaretz, Uvechal Haremes, Haremes, Uvechal Haromes al Haaretz. Ou seja, e disse o poder absoluto, quer dizer, ordenou. E ordena o poder absoluto, que está traduzido na Bíblia de vocês assim. E disse Deus, mas a tradução correta seria, e ordena o poder absoluto. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Lembra que eu falei para vocês que lá em Gênesis 1 não está escrito, e Deus no princípio criou os céus e a terra, mas assim, Bereshit, ou seja, no princípio criou o seu princípio, em algum momento criou o princípio, do princípio do nada criou o seu poder absoluto, que é Elohim, que traduziu como Deus. Então, não é Deus, nós tá falando assim, o poder absoluto que controla todo o universo falou para o universo. Lógico que era a vontade de Deus. Vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. E o universo obedeceu. Então o homem passou a ter toda a química do universo no corpo, isso é comprovado cientificamente, e tem um intelecto divino. Então quando a Torá fala que nós somos a imagem e semelhança de Elohim, a Torá está dizendo que nós temos a capacidade, nós temos a imagem e semelhança de toda a criação, e nós também temos a capacidade intelectual de compreender essa criação, de terminar essa criação como o nosso Criador. É isso que é. Já que em hebraico, o significado de parecer, de imagem, de nós sermos a imagem, né, tem mais o sentido de compreensão e não de imagem em si, tá? E a prova que nós temos um intelecto de compreender a criação e o desejo de Hashem, bendito seja ele, é que nós terminamos a criação, é justamente lá em Gênesis, ou Bereshit 1:28, que fala: Vai verer haotá Elohim, vai omer lachem Elohim peru, o revu umileu et haaretz, vek veshuha
Uredu, Bidgad, Uveov Hayam, Hashamaim, Uverhal Hayah, Haromeset al-Haharetz. Ou seja, e Deus, ou seja, o poder absoluto, os abençoou. E Deus lhe disse, e o poder absoluto disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra, e sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, aqui está falando o quê? Nesse sentido aqui, Hashem está mostrando, ó o que vocês parecem comigo. É o intelecto, o poder de transformar. Vocês têm o poder de dominar e transformar algo. Por exemplo, nós pegamos os elementos que Deus criou, elementos químicos, e nós fazemos mutações. Por exemplo, do petróleo nós criamos o plástico, nós criamos da terra, nós tiramos elementos, os metais, criamos fios, portas, etc., carro, etc. Então, é nesse sentido que a Torá fala. Então, o conjunto em si da nossa aparência, com o nosso intelecto, é a imagem e semelhança do universo e a concepção de Deus. Esse é um dos segredos de Gênesis, tá bom? Eu decidi fazer um vídeo falando sobre isso só para vocês terem um entendimento, o tamanho e a grandiosidade que o nosso Criador tem. Porque muitas vezes, quando nós vamos ler Gênesis, dá a impressão assim, né? Quando vai ler assim, eu tenho muitos amigos cristãos e eles até falam, nossa, quando eu estou lendo Gênesis 1, a impressão que a gente esquece que Deus que criou a física, né? A matemática, a química, todos os elementos. Imagina Deus ter criado cada cor, né? Uma rosa, cada molécula da rosa, a cor, o animal desenhado, cada pontinho, cabelo, nariz. Então Deus teve esses cuidados. Só que quando nós lemos, principalmente meus amigos cristãos, quando lê assim, nu e cru na tradução deles, eles parece que, são amigos cristãos mesmo que falaram isso para mim, parece que esquecem, né, que existe uma física, uma química que Deus criou. E no original, quando você vai ler a Torá, no original você compreende isso. Quando você vai ler os sábios, eu indico muito a estudar Maimônides, é um grande, né? Então, tipo assim, quando você vai estudar no original, você vai vendo a matemática que existe na Torá, é muito magnífico, a Torá é maravilhosa, porque Hashem, ele nos deu a capacidade de compreender a criação. Então por isso que eu decidi fazer esse vídeo, para explicar um pouquinho vocês a complexidade que é a Torá, que a Torá não é simplesmente só um livro religioso que está lá, Deus fez o céu e a terra, não. Em hebraico, o que significa Hashamaim, o que significa mesmo Bereshit, por que Bereshit, por que a Torá começa com Bereshit. Então eu quis mostrar para vocês, dentro da visão judaica, dentro dos nossos ensinamentos, desde Moshe Rabbeinu, de Moisés, como que Hashem, o próprio Criador, nos ensinou a ler e compreender a Torá. Porque é a única forma de vocês entenderem verdadeiramente o que é Deus e não cair na idolatria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe e um grande abraço. Shalom, Shavuot Tov.